Fundada em 1966, a ABS está há 55 anos trabalhando pelo saneamento, pela saúde e pela qualidade de vida das pessoas. Junto com nossos associados, enfrentamos e superamos inúmeros desafios, mas ainda há muito a ser feito. O nosso objetivo é alcançar a universalização do saneamento, trazendo água tratada, coleta e tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais e coleta e destinação adequada de resíduos sólidos para todos os brasileiros, além da preservação do meio ambiente. Qual é o caminho? Todos juntos para chegarmos lá, com a participação do governo, das empresas públicas e privadas, universidades, profissionais, organizações do setor e da sociedade em geral. Para isso, a ABS São Paulo atua ativamente com suas 7 câmaras técnicas, fomentando o debate com foco e direcionamento nos temas relevantes. Despertando novas habilidades e lideranças, também conta com o programa Jovens Profissionais do Saneamento, voltado para jovens de até 35 anos que atuam ou têm interesse na área. A ABS SP também atua por meio de 5 subseções, que possibilitam o desenvolvimento de ações e eventos regionais abrangendo todo o estado. Valorizando a qualificação do profissional, está sempre lançando novos cursos e outras atividades técnicas. Acompanhando as transformações impostas pela pandemia e o isolamento social, em 2020, a ABS São Paulo lançou uma nova categoria de treinamentos exclusivamente online, que atende a profissionais do setor em todo o país. Desde 2014, já foram mais de 1.100 pessoas capacitadas, nas modalidades presencial e online. A ABS São Paulo também promove eventos para fortalecer o debate e a difusão do conhecimento. No programa ABS Conecta, discutindo os temas mais relevantes do saneamento de maneira online. Com o Bar da ABS São Paulo, promovendo inovações tecnológicas, interação e troca de experiências, unindo palestras e happy hour. A ABS SP ainda marca presença em diversos fóruns de participação, com representação nos conselhos e comitês de bacia e tem um amplo engajamento no setor, tendo diversas propostas já apresentadas aos governos em âmbito federal e estadual, e sempre se posicionando sobre os temas mais relevantes. Além disso, tem tido uma presença cada vez mais ativa na mídia, se destacando em importantes canais de comunicação. Comprometida com a transparência, ética e responsabilidade, a ABS Seção São Paulo está engajada em trazer ainda mais inovações, além de intensificar a participação dos associados e modernizar as formas de relacionamento. Venha fazer parte dessa transformação com a gente. Juntos vamos fortalecer a nossa ABS e o saneamento. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do JP São Paulo. Eu sou a Maria Fernanda, atual coordenadora do programa Jovens Profissionais do Saneamento aqui do estado de São Paulo, representando a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E dou as boas-vindas aí para vocês e para as atividades do ano de 2022, começando já, conseguindo começar em janeiro com esse evento tão aguardado. O evento de hoje vai tratar de experiências internacionais na área ambiental. Então, temos aí representantes de vários programas de intercâmbio, vários tipos de experiência, vários países diferentes. Então, vai ser uma conversa bem rica. Eu espero que todos vocês possam interagir. O objetivo desse evento de hoje ser no Zoom é que vocês possam fazer perguntas, ligar a câmera, que a gente possa conversar, tirar dúvidas. O evento a gente vai limitar para durar 1h30, para não ficar cansativo para ninguém, para a gente conseguir dar oportunidade para as pessoas falarem, perguntarem, para os nossos palestrantes aí abordarem com riqueza de detalhes, o máximo possível, de suas excelentes experiências. Ou não, né? Vamos saber se teve algum perrengue aí. Às vezes tem várias visões aí do intercâmbio, né? E são experiências de intercâmbio voluntário, intercâmbio de estágio, de emprego, de graduação, de mestrado. Vamos saber um pouco mais para você que gosta dessa área, que tem interesse em fazer intercâmbio, principalmente na área ambiental. Hoje é uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre isso. E estamos aqui hoje com a Flávia, que é de Minas Gerais, mineirinha. Ela é engenheira ambiental e sanitarista e tem pós-graduação em metodologia de ensino da língua inglesa. Vamos também receber o Guilherme Teles, que é de Goiás e é engenheiro ambiental, e o Felipe Pimenta, que é aqui de São Paulo, formado em Relações Públicas, pós-graduado em Comércio Internacional, mestre em Desenvolvimento Territorial e Sustentável. Então, sejam muito bem-vindos. Eu peço a todos que deixem sua câmera e seu áudio desligados. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, que a gente vai
coletar aí as perguntas e responder no final, caso vocês não queiram falar, mas no final a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, abrir o microfone, para a gente interagir um pouco, tá bom? E no final, peço a todos que quem puder ligar a câmera para a gente bater uma foto e postar nas redes sociais, vai ser bem bacana. Ao final desse evento, a gente vai subir o vídeo para o YouTube, então vocês vão poder compartilhar o link à vontade para o pessoal assistir. E quem quiser agora ir mandando, divulgando o evento que está acontecendo agora, podem mandar o link do Zoom para quem vocês quiserem. Para quem não conhece o JPS, o Programa Jovens Profissionais do Saneamento, é um programa de desenvolvimento de habilidades e lideranças entre os jovens profissionais do setor. Por burocracias e exigências legais, aí a gente considera o jovem profissional de 18 a 35 anos, mas chamamos os acima de 35 anos de jovens há mais tempo. Carinhosamente, os nossos profissionais sêniors estão junto com a gente, com a mesma energia, com a mesma garra e a mesma vontade que nós, que é trazer aí temas, discussões, debates, cursos, programas de voluntariado e networking, o máximo assim de compartilhar informações, trocar ideias, formar alianças, grupos, amigos. Esse é o objetivo do JPS, para que futuramente nós possamos estar capacitados para ocupar o lugar dos profissionais sêniors. Então, sejam muito bem-vindos ao JPS. Quem tiver interesse em saber mais, em participar, em se inscrever, se cadastrar, eu vou deixar o meu e-mail, o e-mail do JPS aqui no chat, e vocês podem nos procurar à vontade, tá bom? E as nossas redes sociais também. Nos sigam lá. E agora, em janeiro, já começamos com o pé direito, com esse super evento, muito legal, estávamos muito ansiosos por ele, mas temos uma programação rica aí para o ano de 2022, e se tudo der certo, que a gente possa se reencontrar pessoalmente. Nós temos a sede da ABS aqui em São Paulo, próximo ao Metrô Pinheiros, de fácil localização, para a gente poder se encontrar. E também poder voltar a fazer nossas atividades voluntárias presenciais. Nós temos muitos trabalhos aí com crianças, na área de água, de resíduos sólidos, de meio ambiente. Então, conto com a participação de vocês para vir fazer parte do JPS. Me coloco super à disposição para vocês que querem conversar, querem conhecer mais. E desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Com a palavra, Flávia, por favor. Seja muito bem-vinda, Flávia. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver direitinho, primeiramente? Todo mundo me escuta? Tudo certinho? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Mafê, pessoal da JPS, da ABS. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho das experiências, contar também um pouquinho da história. Então, eu já vou até começar aqui com a minha apresentação, preparei aqui alguns slides para vocês. Me falam se está tudo certinho, se conseguem ver na tela inteira. Tudo ok, Flávia. Tudo certo? Beleza. Bom, pessoal, então vamos falar aqui um pouquinho sobre intercâmbio na área ambiental. A Mafê já me apresentou, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, mas antes de eu partir para essa parte muito técnica, eu quero quebrar aqui o gelo um pouquinho com vocês e contar um pouco sobre mim. Tá? Eu tenho 2 grandes valores que eu trago na minha vida e que eu acredito que funcionam em todas as esferas, que são o poder da individualidade, né? Você olhar para você, não ficar só se comparando com todo mundo para conseguir realmente conquistar os seus objetivos, e o poder da constância, né? Eu tenho até, ou inclusive hoje eu vou até falar sobre isso, sobre constância, né? Que parece que é fazer alguma coisa com muita disciplina, mas na verdade, quando a gente fala em ser constante, a gente está falando de fazer as coisas com frequência, tá? Em ter aquele contato. Bom, esses são meus 2 grandes valores. Eu tenho 33 anos, então eu ainda sou jovem, quase saindo da minha juventude, brincadeira. Dou aulas desde 2010, então já tenho uma jornada aí com essa carreira de didática, de professora. Claro que hoje eu dou aulas de inglês, mas eu já comecei dando outras matérias. Sou sagitariana e por mais que eu não seja muito ligada nessa coisa de signo, esse signo me descreve muito bem. Questão da liberdade, de viajar, vocês vão entender.
Sou vegetariana e sou a doida do CrossFit. CrossFit para mim é uma seita, mas calma que eu não vou tentar converter ninguém para vir treinar comigo. Bom, me conta aqui se alguém se identificou comigo em algum aspecto e também me conta se vocês têm, quem aqui já fez intercâmbio, tá? E se já fez, para onde, e quem está querendo fazer, para qual que é o país que você mais quer fazer. Porque eu tenho uma história longa aí com intercâmbio, eu já fiz 4, né, ao longo da minha trajetória profissional, e só para te dar um pouco de contexto, né, de onde que eu venho, de onde que eu venho. Tá passando barulho aqui, tá passando carro aqui, gente, se fizer um barulhinho, vocês me perdoem. Bom, desde o começo da faculdade, eu fiz bastante pesquisa científica em tratamento de águas residuárias, então eu tenho um pezinho forte aí na área do saneamento. A gente conseguiu publicar artigo, fez um monte de pesquisa, fiz a minha graduação sanduíche, participei de empresa júnior, fiz um intercâmbio cultural, vocês já vão entender, participei de estágio em multinacional, fui consultora ambiental, mexi com gestão de projetos, e hoje eu tenho o meu próprio negócio, estou empreendendo, e parece que é uma trajetória muito louca, né? Como que uma coisa se encaixa com a outra. O pessoal já identificou aí a Alice é crossfiteira também. Ai, gente, o violão, esqueci de comentar. Mas olha só, por que eu não estou tocando violão mais? A unha não deixa. Brincadeira. Bom, vamos lá. Então, vocês entenderam o meu background, né? De onde que eu venho para contar aqui essas coisas. Agora, beleza, Flávia, você fez 4 intercâmbios. Aonde que encaixam esses 4 intercâmbios? Eu vou contar aqui, eu vou tentar resumir muito, viu, gente? É muito desafiador para mim, eu gosto muito de conversar. Vocês podem me chamar a atenção que eu dou uma acelerada aqui. Meu primeiro intercâmbio foi lá em 2016, eu já estava fazendo a faculdade, eu entrei em 2013, e engraçado que eu entrei em 2013, é a minha segunda graduação, e quando eu entrei lá com os meus 24 aninhos de idade, eu tinha essa sensação que eu era muito velha para fazer as coisas, meu Deus, ai, quem dera. E aí eu falei, cara, eu vou entrar mirando aí em uma experiência internacional. Eu já tinha essa visão que uma experiência internacional iria abrir muito o meu leque. E para onde ir? Porque a gente tem 200 países, como é que eu vou escolher para qual país que eu vou? Então, a primeira coisa, o primeiro critério que eu olhei foi essa questão de absorver um conhecimento que eu não teria no Brasil na área que eu queria atuar, que era da parte de saneamento. A Austrália é o país, em proporção territorial, mais seco do mundo e não falta água. Eles têm um processo de gestão incrível. Eu visitei usina, desculpa, gente, eu visitei estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, conversei com os professores, fiz matérias a respeito, cheguei a passar num processo para trabalhar no Defesa Nacional. Eu não podia porque eu sou brasileira, só pode trabalhar quem é australiano, para trabalhar com o governo, ou quem tem cidadania, enfim. Então, eu tive um contato muito bom lá, que me trouxe essa visão. E a gente aqui no Brasil, com os 3 maiores aquíferos do mundo, a gente consegue faltar água. Então, onde que está o problema? Será que é na disposição dos recursos ou será que é na forma como a gente está gerindo? Então, quando eu fiquei sabendo, né, eu pesquisei muito e fiquei sabendo dessa condição da Austrália, eu sabia que era para lá que eu tinha que ir. Aí eu fiz, antes de ir para a Austrália, assim que eu cheguei na Austrália, eu precisei fazer um curso que é o EAP, que vocês estão vendo aí, que é o English for Academic Purpose, que é o inglês para fins acadêmicos. Não tem nada a ver com o inglês que a gente estuda nos cursinhos, ele é bem focado nessa parte profissional, para você escrever bons textos, para você ter um bom desempenho, porque eu ia precisar disso na faculdade, e em seguida eu fiz os 2 semestres de matérias. E aí, gente, um grande conselho que eu dou aqui, caso alguém ainda esteja na graduação ou vai fazer um mestrado de sanduíche não existe, né? Faz o pleno, mas um doutorado de sanduíche, enfim, não importa qual seja a fase que você está, quando você for para fora, busque fazer coisas que você não tem aqui no Brasil. Porque muita gente vai com essa mentalidade de, vou aproveitar a matéria. Esquece isso. Vai buscando conhecimento. E isso aqui, para mim, foi muito, muito, muito enriquecedor. Eu não tenho aqui as fotos eu trouxe mais fotos das viagens, né? Eu não trouxe a foto da usina. Gente, vocês acreditam que eu não tenho foto minha em frente lá à estação? Eu tirei foto da estação inteira e não lembrei de tirar uma foto lá na porta. Então, eu tenho as fotos lindas das etapas do tratamento e não tenho lá dentro.
Mas essa experiência, a Austrália realmente mudou completamente a minha vida, gente. É assim, eu não consigo nem explicar em quais níveis isso aconteceu, mas foi realmente surreal. Tanto é que eu voltei para o Brasil. Ai, claro, né? Me permitiu viajar. Eu fiz 3 mochilão na Ásia, eu fui para a Oceania, eu conheci, nem sei, uns 10 países nessa época. E aí você adquire uma bagagem muito grande aqui, por exemplo, nessa foto aqui, né, que eu estou aqui. Não sei se meu mouse aparece quando eu mostro, mas a terceira foto da primeira fileira é em Singapura. Parece E sim. aparece? E aqui, gente, isso aqui, 2 viagens que, todas, né? Eu sempre fui com esse olhar de, nossa, peraí, deixa eu olhar os aspectos ambientais aqui, né? Então eu vi coisas horrorosas lá na Indonésia, galera enterrando lixo na praia, assim, muito tenso. Mas aqui foi muito legal, foi muito inspirador, porque essa cidade aqui, né, que é a Singapura mesmo, a cidade de Singapura, não o país, ela é toda funcional nos termos, no sentido ambiental. Todas essas luzinhas que vocês estão vendo aqui, gente, isso é tudo energia solar e tem recirculação de água. Se você jogar um chiclete na rua, você é multado em $500. É um lugar, assim, surreal. Isso aqui, eu fiquei só 2 ou 3 dias aqui, mas, assim, me deu aquele fio de esperança, sabe? Nossa, gente, é possível, vamos poder chegar em algum lugar. Lá no Japão, eu vi os telhados verdes nas casas, todas as casinhas com wetlands. Eles têm wetland no jardim de casa para tratar o esgoto antes de ir para a estação de tratamento. Lá na Austrália, a ET trata muito, porque aqui no Brasil a gente tem essa defasagem, né? Lá eles tratam o esgoto porque na própria legislação as indústrias elas precisam de um filtro, precisam fazer um pré-tratamento antes de mandar isso para a estação. Então, assim, é muito legal você ver a coisa acontecendo, dar um fio de esperança. Aí eu voltei para o Brasil e falei, meu Deus do céu, eu preciso sair de novo, o bichinho me picou. Aí, uma coisa aqui que eu vou contar para vocês. Guarda isso. Você precisa abrir a sua primeira porta. A sua primeira porta, eu vou falar sobre isso, eu vou concluir melhor sobre isso no final. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que eu queria sair de novo. Eu até fiquei com dúvida na época se eu ia para a Austrália, se eu ia para a Irlanda. Eu falei, quer saber, eu vou para a Irlanda agora. Como é que eu vou para a Irlanda, gente? Eu já tinha feito Ciências Sem Fronteiras, que inclusive é um programa que, infelizmente, ele não existe mais, pelo menos não. Ele até tem algumas bolsas para, se eu não me engano, tá? Para doutorado pleno, não tenho certeza. Mas como ele existia, não existe mais. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu preciso ir. E quando você pesquisa intercâmbios, é R$60.000. E, gente, não tinha a menor condição. Eu saí atrás de indicação. Eu mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia da Austrália, para professor. Eu fiz um bom relacionamento com os meus professores na faculdade. Arrependo de não ter feito mais, né, de sentar na frente, de infernizar a vida da pessoa, querendo absorver o conhecimento realmente, sabe? Perguntando, tirando dúvida, enfim, porque o sistema de estudo lá é meio que eles te dão um material e você estuda. Você tem que chegar para a aula já preparado com o que eles vão passar. Então, isso também mudou a minha mentalidade. Eu parei de ficar apegada a slide e o que o professor mandava fazer. Eu comecei a explorar mais territórios do que o que apenas me mandavam. Isso me possibilitou construir um bom relacionamento com os professores, porque eu ia lá perguntar para eles. Eu só arrependo de não ter feito isso mais. E aí eu fui conseguir um contato sabe aqueles contatos do contato? Consegui um contato de uma menina que trabalhava num projeto que chama Connect 123, que é depois vocês pesquisem aí no Google, é um projeto tipo a ESEC. Tá? Ela organiza intercâmbios voluntários. Aí eu conversei com ela, expliquei o que eu queria fazer. A gente achou uma vaga num estágio para energias renováveis, que é um assunto super desafiador na Irlanda, até pelas questões climáticas. Fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo e não podia ir por questão diplomática. Foi a segunda vez que eu levei uma queda e um baque por conta de diplomacia, vínculo exclusivo, não ter a cidadania, então eu não poderia fazer o estágio. Mas eu fui mesmo assim. Eu já tinha comprado minha passagem, fui para a Irlanda, passei uma temporada lá, foi o que eu chamei de intercâmbio cultural. E, gente, eu ralei demais para conseguir isso aqui. Vocês não têm noção do que eu fiz na minha faculdade. Dando as aulas de inglês, até Uber eu fiz, mas eu fui. Eu tinha esse sonho e eu tive a oportunidade de ficar na Irlanda.
mas eu não queria abrir mão da minha carreira, de formar na área. Então, isso para mim sempre foi muito claro, né? Os objetivos a longo prazo. Então, você jamais pode trocar as coisas que você quer no longo prazo por algo tentador que te aparece agora. A troca vai ser ruim, confia. Então, aqui eu tive uma oportunidade de fazer esse intercâmbio cultural, conhecer mais países, tal. Voltei para o Brasil. Aí no nível que eu já estava maravilhosa no inglês, já estava melhor ainda, eu estava com uma experiência muito boa. E aí eu comecei a participar de vários processos seletivos e passei nesse aqui, que era uma vaga, era um processo seletivo nacional. Passei nessa vaga e quando eu cheguei, gente, eu não imaginava, eu estava meio sem esperança. Mas quando eu cheguei na final, o que era o currículo da galera que estava lá? Todo mundo tinha inglês, todo mundo tinha intercâmbio, todo mundo tinha pesquisa, todo mundo tinha trabalho voluntário, todo mundo tinha alguma coisa que brilhasse os olhos. Esse é o maior segredo. Então, assim, Flávia, mas eu não fiz intercâmbio, mas eu não fiz... Qual experiência que te brilha os olhos? Que você vai falar com a pessoa, você vai contar aquilo e que vai sair do eu formei, eu fiz tal coisa, que vai conectar com as pessoas e mostrar que você é um agente de transformação. Pegaram a sacada? Isso aí me abriu muita porta, porque quando você pisa numa multinacional, gente, a cabecinha muda também. Eu fiz muita coisa lá dentro, foi como fazer outra faculdade. Eu ampliei meu networking, eu melhorei a minha comunicação, porque eu que ficava com os treinamentos da operação, da parte dos programas de educação ambiental, com os projetos de saneamento. Então, eu fiz trabalho voluntário. Gente, em um ano, a minha vida foi assim, eu não consigo explicar para vocês o que um bom estágio, né, o que uma experiência dessa é capaz de fazer, não só no seu currículo, mas realmente na sua vida. E aí, quem consegui ficar no Brasil? Quem acha que eu consegui ficar no Brasil depois disso? Formei, aí eu fui para uma consultoria ambiental, estou resumindo bastante a minha história, tá? Eu falei, cara, eu preciso sair de novo, e eu já estava com essa cabeça em empresa, em negócio, eu queria mexer com a parte estratégica de liderança, fui fazer gestão de projetos numa empresa lá no Egito, que é uma empresa que nem era tão relacionada à área ambiental, era uma empresa de social media, organizava lá a parte estratégica das redes sociais dos clientes, mas eu estava mexendo com a parte de gestão de projetos. Né? Então, foi muito desafiador, porque eu estava morando num país árabe, outra cultura, uma língua que eu não domino. Depois eu vou responder todas as perguntas que eu estou vendo que vocês estão mandando, viu? Se eu vi canguru, só vi canguru, tem mais canguru do que gente lá na Austrália. Bom, mas vamos lá. Aí eu trabalhei nessa empresa de gestão de projetos, que foi muito incrível, gente. Também tive a oportunidade de viajar pelo Egito. E, assim, a coisa menos legal lá é as pirâmides. Sério, é um país, assim, muito rico culturalmente e me abriu mais ainda a visão de mundo para lidar com essas pessoas que não têm noção nenhuma, principalmente da parte de gestão ambiental. Eu não pus aqui as fotos da realidade, mas, assim, às vezes a gente trabalha com as realidades que a gente conhece, né? E, claro, que eu sei que no Brasil também tem muito problema, mas parece que a gente ainda está à frente, sabe? Em alguns aspectos. Bom, então eu acabei meu projeto, eu fui pela IESEC, né? Eu acho que eu comentei aqui, ó. Então, eu estou colocando aqui embaixo para vocês acompanharem, porque às vezes a gente fala, mas como é que você conseguiu? Então, eu estou te contando como que eu consegui. Né? Aqui foi o Ciências Sem Fronteiras, aqui foi uma indicação, e eu acabei entrando em contato com essa agência. Não sei como essa agência funciona, porque quando eu fiquei sabendo que eu não ia poder ir, eu fui por minha conta e fui pela IESEC, e aí eu recomendo, inclusive hoje a gente fala bastante de projetos da IESEC. Eu fui pela de Brasília e hoje eu converso muito com o pessoal da USP, tá? Estou falando as que eu conheço. E a IESEC é muito legal, ela tem muito projeto, não só de gestão, né, mas também tem projetos voluntários para quem quer ficar menos tempo. A gente vai ter acho que o Guilherme, né, Guilherme? Não sei se o Guilherme vai falar com a gente hoje, ele vai contar melhor. E aí eu fui para o Egito, e aí eu não quis continuar exatamente lá porque eu queria trabalhar na minha área, eu estava um pouco fora da área, e eu queria uma coisa mais ocidental, sabe? Foi uma experiência muito legal, mas para mim, ficar morando lá, mulher loura, muito diferente de tudo que estava acontecendo, eu achei melhor buscar uma outra oportunidade. E aí, gente, LinkedIn, indicação. Eu sempre tive um contato muito legal
com o pessoal que eu conheci lá na empresa, durante a mineração. Inclusive, uma coisa que eu não comentei aqui, durante o meu tempo de estágio lá, eu dava aula de inglês à noite para os engenheiros. Então, eu comecei a ter contato com essa parte um pouco mais técnica e fiz amizade com eles realmente. E um desses meus alunos me indicou para uma engenheira lá em Lisboa, que me indicou para um projeto lá em Lessa Palmeira, perto do Porto, para eu trabalhar com saneamento, para fazer a entrevista, lógico, né? E aí a oportunidade era no saneamento. E eu fiquei alucinada, falei, vou correndo para lá. Inclusive, durante a minha busca também, eu queria continuar me capacitando e ia participar do processo seletivo lá do... Desculpa. Comecei a participar de alguns processos seletivos. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho nervosa, né, gente? Não tem jeito. Para fazer um mestrado na Universidade do Porto. E aí eu fui para Portugal, peguei um voo direto do Cairo e fui para lá. Eu estava morando em Alexandria, fui para o Cairo, peguei um voo, fui para Portugal. E assim, gente, eu fui meio na cara e na coragem. Já estava com essa entrevista agendada, consegui arrumar lugar, me planejei ali financeiramente, arrumei a documentação, mandei meu diploma. Meu diploma nem tinha ficado pronto ainda. Mandei o meu diploma para Portugal. Pandemia. Pandemia, quem não sofreu com pandemia, né, gente? E eu não sou a pessoa que vai conseguir ficar parada dentro de casa. Eu não tive quarentena, gente. Eu não tive quarentena. Eu não fui a pessoa que maratonou Netflix. Eu não consigo. Quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, eu não vou conseguir trabalhar na minha área porque tá tudo fechado. Todo mundo fechou as portas. Como é que eu vou fazer? Eu já estava dando aulas de inglês há muito tempo. E falei assim, quer saber? Não tem ninguém falando de inglês para a área ambiental. Não tem ninguém ensinando isso. E eu passei por empresas, eu dei aulas para engenheiros, já traduzi tanto relatório, já fiz tanta coisa. E se? Vamos arriscar. Vamos arriscar. Aí montei o projeto, que hoje, né, vocês estão vendo aqui, eu não sei se eu falei dele, tem uma logozinha aí, vocês estão vendo que tem uma logozinha, aqui, ó, Green Glaze, bem no cantinho, que é o projeto no qual eu estou empreendendo até hoje, porque eu não trabalho diretamente na área, mas é uma forma de eu capacitar os profissionais para eles poderem ir na frente e fazer mais pela nossa área, porque eu tenho esse propósito para a área ambiental. Foi a minha segunda faculdade e eu entendo que tudo bem, a gente erra, um adolescente faz escolhas, eu fiz farmácia, nada a ver, não trabalharia com a área da saúde. Foi um conhecimento que me ajudou muito, tá, gente? Porque tem isso, a gente acha que a gente sempre está no zero. Não. Tudo que você fez até hoje conta. Você botou o pé na faculdade, você já está começando a ter experiências. Entender isso mudou minha visão para conseguir me arriscar. Não, eu sei as coisas, sim. Eu tenho um certo conhecimento. E aí uma coisa vai conectando a outra. Porque o que eu ia falar para a moça lá da entrevista? Né? Eu ia contando as minhas experiências, contando da parte do inglês. Isso tudo foi, usando os pontos fortes, isso tudo foi me empurrando para frente. E aí, gente, eu não sei se eu tô, só para finalizar, já tô acabando aqui, né, para não passar o nosso tempo, mas assim, eu tô falando que o intercâmbio mudou a minha vida, mas vocês têm noção, eu tô falando aqui do engenheiro, porque eu sou engenheira, mas isso se aplica a qualquer profissional, aqui os profissionais da área de saneamento, da área ambiental, vocês têm noção o que é você se tornar um profissional fora de casa? O que isso traz para você? O quanto isso te torna mais competitivo, mais gabaritado, alto grau de capacitação em termos de conhecimento, comunicativo, porque se você não se comunica, você não sobrevive. Você se torna uma pessoa mais engajada com os problemas sociais, você se envolve com essas questões, e aí começa a fazer um pouco mais de sentido o seu papel, o seu lugar no mundo, né? Porque nós aqui no saneamento, a gente tem um dever que é praticamente civil, ele não é nem ambiental, levar qualidade de vida para as pessoas. Por que a gente está tratando água e esgoto? Olha o problema da pandemia, tudo que a gente está vivendo. Começou com isso, começou lá com falta de saneamento, não foi? Né? Nas condições, olha como é que isso surgiu. E olha o tanto de problema que ainda pode vir a acontecer se não der atenção para o saneamento. É veículo de transmissão. Então, a gente tem esse papel aqui muito forte. Então, o intercâmbio, eu tenho certeza que ele vai te permitir se tornar esse profissional aqui. E para concluir,
né, gente? Tentei abordar aqui um pouquinho das experiências, de como você vai conseguir, da questão da mentalidade, mas eu quero fechar aqui, claro, a gente vai passar para as perguntas, se tiver tempo, mas eu quero fechar com 3 conselhos. Se eu puder dar algum conselho, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas se eu puder te ajudar de alguma forma, eu quero que você agarre a oportunidade. Ela não precisa fazer tanto sentido agora, tá? Porque o que gestão de projetos em social media tem a ver? O que eu vou fazer? Não é da área ambiental. Hoje eu toco o meu negócio, que é basicamente um negócio virtual. Eu estou na internet com os conhecimentos que eu aprendi lá. E eu tenho muito essa visão do empreendedorismo com o que eu aprendi na empresa júnior. E eu tenho o inglês com o que eu aprendi em todas. Então, você sempre acumula o seu conhecimento e aplica. Você tem que enxergar uma forma de aplicar. Apareceu uma oportunidade, agarra. Invista em relacionamento com as pessoas. A pessoa que está do seu lado hoje, você não sabe onde que ela vai estar daqui 10 anos, quais as habilidades que ela vai desenvolver, e você também tem que desenvolver, porque às vezes a gente despreza, né? Pessoas, ou é só o colega. Cara, faça amizades. As maiores parcerias surgem no fundo da sala. São os grandes negócios, as grandes consultorias, os intercâmbios. Onde que eu ia imaginar que um aluno meu de 2018 iria me levar para Portugal? Invista em relacionamentos e abra a primeira porta, porque ela não é óbvia. Ela não está dentro da sua faculdade. Ela está na busca que você vai fazer fora. Ela está no site que você vai ficar fuçando, mandando e-mail para as pessoas, tentando correr atrás, porque depois que você abrir, não quer dizer que todas as outras vão abrir também. A gente sempre tem que correr atrás, mas fica muito mais fácil, porque você já tem uma base, um relacionamento, que foi o que aconteceu comigo, que me possibilitou ir para a Irlanda. Então, a gente está falando aqui de preparação. E tem uma frase muito legal que eu escuto do mundo aí digital, que eu escutei essa semana, que é o seguinte: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. E a outra é que a sorte, ela só é sorte quando a pessoa está preparada. Apareceu uma oportunidade e você está preparado, aí vamos falar que você deu sorte. E o que é estar preparado? Ter um bom relacionamento, manter o inglês em dia, estar por dentro das oportunidades, estar por dentro dos problemas do seu país para você olhar, buscar essas soluções, aonde que está essa solução, e tudo isso vai conversando para você chegar, né, nos objetivos que você tanto quer. Bom, me desculpem se eu passei um pouquinho do tempo, agradeço a atenção de todo mundo, estou deixando aqui os meus contatos, né? O Greenglês é o nome lá do meu projeto, meu projetinho para inglês. Eu faço muito conteúdo lá sobre esses assuntos, então fiquem à vontade para me mandar uma mensagem, para me adicionar no LinkedIn. Eu gosto muito de manter esse contato com vocês, tá bom? Muito obrigada e deixa eu ver se tem perguntas. É isso, gente. Agradeço muito a atenção, deixa eu ver. Eu vi uma pergunta aqui. Se fosse... Pode responder, gente? Não sei. Flávio, que eu percebi assim, né, que como você fala com tanta paixão e a gente está aqui todos apaixonados por você e pela sua experiência e, né, fica nessa energia, eu acho que com os outros palestrantes também vai ser essa super energia e vai mudar um pouco, né? Então, para a gente não deixar escapar nada, pode responder as perguntas assim, acho que dá tempo. Vou controlar o tempo aqui, qualquer coisa eu te interrompo e a gente responde no final. Beleza. Então, tá bom. Eu vi uma aqui, ó. Se fosse para escolher uma primeira oportunidade no exterior, um estágio profissional, seria a melhor forma? Depende do que você quer, do que você busca, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que querem ir para pesquisa, que sonham em, né, fazer, sei lá, ser docentes. Então, um estágio profissional, não sei. Agora, igual eu falei, apareceu a oportunidade, agarra. Né? Agarra. Não estou falando para você fazer qualquer coisa sem estratégia, mas quando você faz uma busca que faz sentido com o que você está querendo para você, vai aparecer alguma coisa mais relacionada. Agora, o que é melhor para você, tem que ver todo o seu contexto, toda a sua história. Eu tenho até medo de falar o que é para você fazer sem eu te conhecer, enfim, né? Bom, gente, acho que é isso, então. Vou passar a palavra para frente, para a gente não passar do tempo. Se tiver alguma dúvida depois também a gente pode conversar. Eu estou lá no Instagram. Agradeço muito o carinho de vocês. Olha, tem aluna minha aqui. Muito obrigada, gente. Que legal.
Muito obrigada, Flávia, muito obrigada mesmo. Acho que até o final pode ser que surjam perguntas gerais, né, que os três palestrantes possam responder. Então, legal, gente. Obrigada pela interação no chat, muito bacana, é isso aí. No final a gente pode abrir o microfone, falar um pouquinho. E agora, na sequência, vou chamar o Guilherme Teles, e pode abrir sua câmera, compartilhar sua apresentação. Fica super à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado, Mafê. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, tudo certinho. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto, deixa eu ver. Já está compartilhando aí? Tá sim, tá compartilhando. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Já agradeço o convite da Mafê, do JPS São Paulo, e falar que é um grande desafio estar aqui e falar logo depois da Flávia, que eu fiquei só prestando atenção. Por um momento, eu até esqueci que eu ia apresentar, pensei que eu estava só de ouvinte, né? Eu já até acompanhava a Flávia no Instagram, então, assim, sou muito fã e realmente foi fantástico. Eu até estava comentando com os meninos, com os demais, com o pessoal que está apresentando, com a Flávia, com o Felipe, que minha apresentação ia ser mais breve. Porque meu intercâmbio foi como a Flávia comentou, eu também fiz esse intercâmbio da IESEC, e aí é um trabalho voluntário, então não tenho tanto de experiência que a Flávia teve, então não vou me estender muito. E também estou um pouco decepcionado que eu não consegui achar as fotos que eu queria. Mas, enfim, eu vou falar um pouco da minha experiência, do tanto que o intercâmbio realmente muda a nossa vida, né? Eu fiz o intercâmbio no momento que eu estava, assim, totalmente perdido, né? Em que a gente, em algum momento, estava num momento de crise existencial, então eu larguei tudo, eu não cursava engenharia ambiental ainda, e aí eu resolvi trancar um semestre, e aí o intercâmbio da IESEC o pessoal vende como autoconhecimento. O intercâmbio da IESEC promove liderança e autoconhecimento. Inclusive, depois que eu retornei do intercâmbio, eu trabalhei por um ano na IESEC, trabalho voluntário, enviando intercambistas para que eles pudessem viver a mesma experiência que eu tive, e ficava muito clichê, né? Assim, liderança e autoconhecimento. Você vai desenvolver liderança e autoconhecimento. E por um momento parecia até mentira, mas, né, um clichê só para vender mesmo. Mas não, né? Para mim abriu totalmente a minha cabeça. Eu era totalmente acomodado, né? Não sabia que eu queria, de fato, não me conhecia mesmo. O autoconhecimento é um processo constante. Então, né, eu ainda tenho muito que me autoconhecer, mas, assim, realmente eu me achei na engenharia ambiental, principalmente na área de educação ambiental, que é a área que eu atuo atualmente, de forma profissional, é mais focado nessa parte de saneamento, mas também na parte de educação ambiental. Eu trabalho atualmente com foco em resíduos sólidos e compostagem. Então, tudo isso, toda essa minha paixão por educação e meio ambiente, resultando no trabalho em educação ambiental, surgiu a partir daí. Então, você nunca está perdendo tempo. Então, se você parar, o que você tiver que trancar um semestre de faculdade, se tiver alguém aqui que ainda está na faculdade, e achar que você realmente deve fazer isso para viver uma experiência diferente, vale a pena. Eu, do meu grupo de amigos, não estou sendo o último a formar porque tem um que está fazendo medicina. Mas, assim, estou sendo um dos últimos. Fui um dos últimos a formar. Só falta o que está cursando medicina. Então, mas isso nunca me abalou, né? E eu acho que toda essa experiência é válida. E isso me proporcionou terminar o curso não só pelo diploma, né? Mas por sim gostar do que eu faço. Tanto que atualmente eu, né, tomei algumas decisões de abrir mão de alguma parte financeira
de propostas de trabalho que era totalmente fora da minha área para ficar na área de meio ambiente, ganhando experiência para que futuramente eu possa colher esses frutos. Então, né, como a Flávia disse, nunca desperdice uma oportunidade, né? Não significa que você vai simplesmente querer abraçar o mundo, que também foi uma coisa que eu já tentei fazer e não deu muito certo. Tentar participar de tudo, fazer de tudo, não, tem que ter foco, né? Então você tem que saber o que você quer. Por mais que você ainda não tenha esse autoconhecimento, mas você tem que saber o que você quer, né? Ah, eu quero me desenvolver, quero fazer intercâmbio voluntário, quero fazer um mestrado ou um doutorado fora do país, mas você tem que ter um foco, né? Não é ir na doida. Esse intercâmbio eu não parei para pensar muito. Eu simplesmente, quando surgiu a oportunidade, eu fui. Mas sabendo que eu queria me desenvolver, que eu estava com a mente aberta, e, e é isso, né? Falar um pouquinho dessa modalidade do intercâmbio da IESEC, da organização da IESEC, brevemente, né? Não sou mais parte da IESEC, então aqui o foco é na experiência do intercâmbio, que por acaso foi pela IESEC, mas existem inúmeras formas de fazer intercâmbio. Bom, mas a IESEC é o maior movimento de liderança jovem do mundo, né? Então, ela é uma organização presente em todos os continentes, não lembro o certo agora o número exato de países que ela está presente, mas eu acho que são mais de 100. E a IESEC acredita em liderança como solução fundamental para os problemas do mundo e confia na juventude para liderar essa mudança. Então, a IESEC trabalha esses intercâmbios para desenvolver liderança jovem. Porque quando a gente vai para fora do país, como eu, no caso, fui para a Colômbia, já vou mostrar para vocês para onde que eu fui na Colômbia, que é uma região muito pobre, a região mais pobre da Colômbia, a gente realmente dá valor no nosso país, né? Não que as coisas aqui estejam boas, mas nem só, às vezes a gente até país de primeiro mundo, país desenvolvido, a gente vai ver que também não é tudo perfeito. Então é importante para a gente dar valor no nosso país, dar valor no que a gente tem, no quão privilegiado nós somos, né? Acho que todo mundo que está aqui é muito privilegiado, senão não estaria com essa disponibilidade de estar numa quarta-feira às 18 horas assistindo um evento online. Então, todos que estão aqui com certeza são privilegiados por estar partilhando essa troca. Então é isso, o intercâmbio da IESEC é esse trabalho de liderança. Bom, eu fui pelo Voluntário Global, né, que é um programa, uma experiência voluntária que existe em diversos países e são intercâmbios vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Possui grande impacto no mundo. Então, o intercâmbio de curta duração varia ali de 6 a 8 semanas, geralmente são de 6 semanas, e você tem que ter entre 18 e 30 anos, que é o único requisito, né, para você impactar aonde você vai, o local que você vai. Você vê, né, quando os locais te recebem com tanto entusiasmo. Eu fiz algumas apresentações em escolas e, assim, é muito gratificante. Então, trabalhar com educação, principalmente com criança, é algo que eu acho muito gratificante. Eu fui para a cidade de Riohacha, Colômbia, que fica no departamento de Lagoaíra, que é um dos estados mais pobres da Colômbia, mas é um lugar belíssimo. Como vocês podem ver aqui no mapa, fica bem no norte da Colômbia, assim, no nordeste, na divisa com a Venezuela, no Mar do Caribe. Então, é um lugar belíssimo, de praias belíssimas, mas também é uma cidade não é muito pobre, né, para a região assim até desenvolvida, mas a região em si, lá é uma região litorânea, que eu nunca tinha visto isso em nenhuma parte do litoral aqui do Brasil, extremamente seco. Então, eu não sei se eu consegui uma foto de uma praia que tem cacto e depois é o mar. Então, eu nunca tinha visto um lugar tão seco. Você sente o ar seco. Aqui no Brasil, quando você vai para o litoral, você sente a umidade. E eu que estou aqui no Centro-Oeste, em Goiás, aqui é muito seco.
e lá é tão seco quanto aqui, ou até pior. E isso, na minha cabeça, não fazia muito sentido, por ser uma região litorânea. Só que eu acredito que por ser próximo da linha do Equador, enfim, também não me aprofundei nesses aspectos geográficos, mas lá é extremamente seco e a disponibilidade hídrica também lá é um problema. Então, pessoal, lá eu tomava banho de balde, então, né, gastava muito menos água. E aí, quando eu voltei para o Brasil, podia tomar banho de chuveiro quente. O quente era só um detalhe, né? Porque lá era tão quente que não precisava ser quente, mas só o fato de ter um chuveiro lá era algo, uma ducha, né? Quando tinha em rosto que eu fiquei, era uma ducha, mesmo em lugar que era mais em rosto, né? Que era nem rosto tão simples, era simplesmente uma ducha. E aí aqui no Brasil eu fiquei por um tempo, quando eu retornei, tomando muito cuidado com a água, prestando muita atenção, com tanto que eu gastava água para tomar um banho, mas assim, sinceramente foi, sei lá, um mês depois que eu cheguei, eu fiquei nessa, gente, eu tenho que prestar mais atenção no tanto de água que eu gasto no banho. Depois a gente vai esquecendo, né? E a gente pensa, se a gente que tem essa consciência ambiental, às vezes esquece, simplesmente fica lá no chuveiro pensando na vida e não desliga, né? Porque tem alguns momentos que a gente está ali e simplesmente esquece, né? Eu sempre desligo para ensaboar, fecho a torneira para escovar os dentes, mas tem alguns momentos que eu me pego ali pensando, a água está caindo, é um dia que está um pouquinho mais frio, a água está caindo, eu tô depois de um dia estressante, eu estou achando que aquele momento é um momento relaxante, está tudo bem relaxar gastando água, mas existem outras formas de você relaxar. Não tem condição você ficar ali pensando na vida e ficar caindo água o tempo inteiro. E aí depois gente, pelo amor de Deus, desliga esse chuveiro. E, enfim, e aí, né, como que a gente tem uma alta disponibilidade, que a gente sabe que dificilmente a água vai acabar, a gente fica. E lá não, lá eu tomava banho com 3 baldes e, nossa, tá super suficiente. Ixi, desculpa, acho que meu áudio... Vocês estão me escutando ainda? Sim, tudo certinho. É só porque eu tô no fone e aí acusou que a bateria tá acabando. Deixa eu tirar aqui só um minutinho. Vocês estão me escutando ainda? Sim, perfeito. Tá bom. Enfim. E é isso. Então, fica nessa região norte da Colômbia e deixa eu passando. Então, os objetivos, como eu já disse, né, os intercâmbios, essa modalidade de intercâmbio da ESEC é baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse intercâmbio que eu fiz, que tinha o nome de Ecologia em Riohacha, eu não procurei mais informação sobre ele no site da ESEC, eu acho que assim, ele não existe mais, que eu não encontrei, senão eu ia trazer mais uma descrição mais ampla sobre ele. Esses intercâmbios, eles geralmente cada intercâmbio são focados em 2 ou 3 ODS. Então, esse que eu fiz era focado em cidades e comunidades sustentáveis, número 11, e o número 7, energia acessível e limpa, porque a maior demanda de lá era a promoção das energias renováveis. Então, eu ajudei num projeto de uma planta, de uma usina solar para uma escola, na zona rural, uma escola indígena, que eu vou até mostrar uma foto depois, e também eventos como se fosse a agência municipal de meio ambiente de lá, que promovia as energias renováveis. Recentemente eu até vi que muito recentemente, agora em janeiro, foi inaugurado um parque eólico lá. Então, assim, né, é uma cidade que realmente está promovendo a energia limpa. Então, de certa forma, aquilo que eu trabalhei está dando resultados.
Bom, essa foi uma das apresentações que eu fiz em uma escola indígena, na zona rural, uma escola bem afastada. E no momento em que eu fui fazer essa apresentação, fui ligar o computador para fazer a apresentação de slides, a energia acabou, né? Simplesmente a energia acabou. E aí, um dos planos era, né, era essa escola ter energia solar. Então, eu joguei isso ao meu favor, né? Se não tem dependência da rede elétrica externa, se a escola fosse abastecida por energia solar. O áudio está falhando? Olha, para mim até que tá ok, mas já falhou em outro momento que para outras pessoas não falharam. Como tá chovendo muito aqui em São Paulo, pode ser que esteja falhando para um monte de gente. Mas eu acho que por enquanto tá ok. Tô te ouvindo bem. Tá bom. Enfim, e aí eu fiz essa apresentação focado nessa parte de contextualizei com energia solar, né, como uma solução para aquele problema que eu enfrentava. E aí foi mais desafiador, que eu tive que fazer a apresentação sem o slide para me auxiliar, e em espanhol, né, que eu nunca estudei espanhol, fiz um Duolingo e todo mundo me entendeu super bem. Não sei como eu consegui. Então, eu ia usar a apresentação de slides para, olha, se vocês não entenderem o que eu estou falando, está escrito aqui no slide. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Então, eu acho que faltou energia para eu me desafiar mais e conseguir fazer essa apresentação. E aí, foi como se fosse um trabalho voluntário, bem parecido com um estágio, nessa Fundação Casa Ecológica de Riohacha, né? Então, Casa Ecológica era tipo, não era a agência municipal do meio ambiente, era uma fundação. Então, sempre trabalhava com esse voluntariado. Então, eu procurei fotos para trazer, não achei. No primeiro serviço que eu fiz foi montar uma biblioteca. Então, tinham vários livros em uma caixa, e eu fiz um serviço de bibliotecário, eu acho que seria o nome certo, nem sei, que era pegar os livros, separar esses livros por tema e ordem alfabética, e aí depois outras estagiárias locais lá, não eram intercambistas, eram estagiárias, foram lá me ajudar, e a gente sempre discutia, não, tem que separar assim, por ordem alfabética, né? E aí eu sempre tinha minha opinião, eu falava, então, a gente tinha alguns embates sobre técnicas para organizar e separar livros para a biblioteca. Assim, quando eu fui embora, a biblioteca, eu deixei tudo separado, tudo certinho, tudo encaminhado, mas a biblioteca física, de fato, não estava concluída. Acabou que eu nem fiquei sabendo também se, de fato, concluiu essa biblioteca, e, por coincidência, eu estou fazendo um serviço em um município no interior de Goiás aqui, e aí um desses projetos nossos, que chama Projeto Cidade Resíduo Zero, que foi um edital que a gente ganhou da Funasa. E aí uma dessas ações é montar uma biblioteca ambiental. Então, eu falei, já tenho uma experiência nisso, né? Então é muito bom. E aí também a gente lidava com o resgate de animais silvestres, palestras sobre educação ambiental e, enfim, fazia de tudo que a gente faz, né, preparar documentos. E é basicamente isso, né, um pouco da minha experiência. E aí quero retomar a experiência de intercâmbio, e a pandemia atrapalhou, mas tomara que em breve, que eu já estou sentindo falta de viajar e viver novas experiências como essa. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, obrigado a todos e fico à disposição. Ai, Gui, muito bom te ouvir. Nossa, esses intercâmbios voluntários, né, dão uma energia na gente, né? Eu sou doida para fazer também, ainda não consegui, mas eu pretendo fazer, participar, espero que
que quem tiver aí nessa vontade, nesse desejo também tenha sido inspirado, mas muito inspiradora a sua fala, Gui. Infelizmente, né, é uma pena que você não tenha achado suas fotos, tenha perdido algumas, mas, poxa, já foi super enriquecedor e obrigada aí pelas suas falas, pela sua sensibilidade em tocar em temas tão críticos, né, que quando a gente sente na pele, é que a gente Isso. enraiza aí a realidade local, né? Aqui em São Paulo, como a gente tem fartura de água, né? Eu fui para o interior de Pernambuco, interior de Pernambuco, aqui no Brasil mesmo, e, meu, lá eles não têm caixa d'água, eles não têm uma região ali que eu fui, né? Não tem caixa d'água, tem que comprar água de caminhão-pipa, tem que tomar banho de balde, tem que lavar roupa. Com a água que você enxágua da roupa, você lava outra roupa, e aí lava a louça, e para fazer comida é uma aguinha separadinha ali, gastando o mínimo possível. Então, isso aqui no Brasil. Quando a gente vai para fora, a gente pensa, nossa, Brasil tão rico de água, né? E aí vai dando essas contrapartidas, né, que nem a Flávia falou, da Austrália, né, de como eles não têm água e como eles fazem ter água. E é um tema que permeia as nossas vidas aí da área ambiental, tão crítico, mas quando a gente vivencia é uma coisa chocante, né, é muito forte. Como as pessoas têm realidades diferentes que a gente nem imagina, nem faz ideia. Então, muito obrigada, fiquei muito inspirada e sensibilizada com a sua fala. Muito obrigada mesmo. Se alguém Obrigado, quiser pessoal. abrir... Obrigada, Gui. Se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, se não, podemos deixar para o final também e convido o Felipe. Alguém quer falar alguma coisa? Todos bem? Espero que todos com energia, porque a chuva aqui em São Paulo está muito forte. Ah, legal, a Alice aí tá falando que adorou a sua palestra também. Diga, Alice, sua dúvida. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Tá, temos 1 minutinho para eu conseguir pedir para o Felipe entrar. Não está conseguindo? Se você quiser deixar para o final também. Pessoal, de qualquer forma, obrigado pelas mensagens. Como eu falei, é difícil falar depois da Flávia, depois o Felipe também vai fazer uma ótima apresentação, com certeza. Mas, enfim, muito obrigado a todos. A parte mais difícil? A parte mais difícil é estar longe de casa, estar longe da zona de conforto. E aí a gente, na JPS, né, fala muito de saneamento. E eu acho até um pouco, quando a gente não vivencia um pouco, pelo menos tem uma certa experiência. Então, porque a gente fala problemas de saneamento do Brasil, e aí a gente que vive em grandes cidades, em cidades mais ricas, a gente não vê esses problemas. Então, a gente fala, mas por ver na internet, por ver no noticiário, mas não por ver na prática, né? Então, quando a gente sente na pele, como a Mafê falou, é outra situação. Enfim, o mais desafiador foi sair da zona de conforto, foi ter que, por exemplo, tomar no balde, pode tomar água tomar banho no balde, pode parecer uma coisa simples, mas assim, sabe, nos primeiros dias que eu cheguei lá, eu falei, é só nessa casa que é desse jeito. E aí depois que eu fui ver que até em casas um pouco melhores, tudo bem, que aí não era no balde, mas era numa duchinha, e em algumas vezes eu fui até numa casa que tinha piscina, churrasqueira, uma casa muito grande que tinha uma ducha, mas a ducha não funcionava. O pessoal também tomava banho no balde. Então aí a gente vê essa realidade, depois a gente acostuma, né? Com uns 2 dias a gente já acha normal. Depois eu passei a estranhar tomar banho no chuveiro elétrico. Então é isso, pessoal, mas é muito bom. É muito desafiador, passa muito perrengue, mas vale a pena. Legal, muito obrigada, Gui. Então, e muito obrigada, Alice, pela pergunta, pela interação no chat aí, pessoal. Felipe, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu vou conseguir me ver aqui, espero que tudo esteja certo. Então, eu vou contar um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer a Maria Fernanda, queria agradecer também ao pessoal da JPS, ao meu amigo Thomas, que me possibilitou
conhecer vocês, para que a gente pudesse falar um pouquinho essa noite. Eu vou contar, deixa eu ver aqui só, estou conseguindo passar os slides. Eu vou contar um pouquinho da minha jornada. Quando eu estava no colegial, por volta mais ou menos de uns 15 anos, eu fiquei com muita vontade de fazer um intercâmbio. Isso era lá em 2004, então já faz aí um bom tempinho. E eu ficava muito em dúvida sobre se isso era possível. O meu pai estava recém-ingressado, se assim eu posso dizer, numa associação que chama Rotary. E aí eu consegui conhecer uns intercambistas numa determinada reunião e eu falei, nossa, eu gostaria muito de fazer isso. E aí começou meu processo nos intercâmbios. Depois de 2 anos eu consegui passar num processo para fazer o intercâmbio no colegial. Então eu fiz o 3º colegial na Bélgica. Foi uma experiência muito rica. Enquanto a Flávia estava falando de algumas questões da casa deles, enquanto a Flávia estava falando algumas questões da Austrália, de Singapura também, eu lembrei que para mim tinham questões ali muito diversas, principalmente porque na Bélgica chove-se muito e o clima não é muito propício, tem poucos dias de sol, então eles também tinham outros tipos de contato. Quando realmente fazia sol, eles iam todos para fora de casa. Eu passei 1 ano nesse intercâmbio, e o intercâmbio geralmente na Europa ele começa no mês de setembro, que é o começo do ano letivo deles. Então o ano letivo ele é um pouquinho diferente do ano normal. Então se a nossa escola começa mais ou menos em fevereiro e vai terminar em setembro, o ano deles é um pouquinho diferente. Então eu fiz essa experiência, voltei para o Brasil, ingressei na faculdade. No período que eu fiquei fazendo alguns cursos, antes de entrar na pós-graduação, eu fiz um outro intercâmbio curto pelo Rotary ainda, só que esse intercâmbio já era um intercâmbio profissional. Então eu fui trabalhar numa rede de televisão latina. Depois ainda tinha um sonho de fazer estudos no exterior, que aí foi um intercâmbio acadêmico. E aí agora eu vou contar um pouquinho principalmente da experiência do mestrado, porque eu acho que vai ser a mais focada no tema ambiental. Então, no colegial eu fiz pelo Rotary, depois eu fiz um outro curto pelo Rotary também, só que aí já chamava um intercâmbio profissionalizante, que é de novas gerações, e até que eu fui fazer um programa na Europa que chama Erasmus Mundus. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona esse programa chamado Erasmus Mundus, porque ele tem alguma particularidade. Uma coisa que eu queria começar a palestra é que é muito difícil a gente dar conselhos para algumas pessoas, né? Porque eu acho que a Flávia teve até um certo cuidado ali quando ela estava respondendo alguém, porque é muito difícil a gente indicar para alguém os caminhos que ela vai tomar. E quando eu penso de conselhos, eu lembro de um vídeo que foi muito famoso na época que eu estava terminando no colegial, que chamava Filtro Solar. Ele até ficou bem conhecido na voz do Pedro Bial, e tem uma parte dele que ele fala: cuidado com os conselhos que comprar, mas seja paciente com aqueles que oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Eu acho que os conselhos eles podem ser muito ricos, e até por isso que eu estou falando desse cuidado. Se eu pego aqui os brasileiros que antecederam no meu mestrado, a gente é muito diferente. Se a gente for pegar, por exemplo, o mais alto aqui da foto, que é o Alexandre, ele hoje está muito mais numa área de cuidados na internet, de bitcoins. Se a gente for pegar, por exemplo, a Bibiane, que está com chimarrão, ela era muito mais sobre direitos civis, isso sendo que a gente estava trabalhando no mesmo mestrado, que era de sustentabilidade, mas a gente tinha caminhos muito diferentes. Então, quando eu pedia conselhos para eles, eu também tinha um cuidado muito maior, e até depois, quando eu tinha as minhas... a gente fala em português bichetes, mas não era muito assim. Tanto a Camila como a Val, que elas estão do lado, espero que sejam do lado direito para vocês, eu tomava muito esse cuidado, porque quando a gente vai dar conselho, tem que saber muito bem como que foi a minha experiência, também pensando um pouquinho em quais foram as minhas trajetórias anterior, para que a gente possa ser assertivo e também pensar, poxa, ele me falou aquilo, mas no fundo não era bem assim. Então, o Erasmus Mundus seria um mestrado perfeito? Então, como que ele funciona basicamente o Erasmus? Erasmus, depois eu vou falar daqui a pouquinho quem foi essa pessoa que deu origem a esse tipo de programa. O Erasmus é um programa que existe na Europa há mais de 30 anos. Hoje em dia, acho que esses números estão até atualizados e mais de 10 milhões de pessoas já participaram. Então, quando a União Europeia passou de uma comunidade econômica para um bloco econômico, ela teve várias etapas, e uma dessas etapas que eles achavam fundamental era que as pessoas pudessem estudar em países diferentes, não só para conhecer a língua, mas também para conhecer a cultura, de uma certa forma aumentando a integração na Europa. Então, quando o Erasmus ele surge,
ele tem esse intuito muito grande de aumentar uma coesão europeia e depois ele vai criando várias variantes. E uma dessas variantes que surgiu, que é o Erasmus Mundus, foi a que eu fiz. Então, basicamente, o que nós tínhamos era que cada semestre do mestrado seria em uma universidade diferente. Então, hoje eu sou mestre e eu tenho um título de 3 universidades no mesmo mestrado. Algumas vezes isso pode ser muito positivo, mas também pode representar alguns probleminhas, porque nem sempre é tão simples assim um país emitir um diploma, outros países acabam tendo problemas, e por ser tão difícil o Erasmus Mundus, algumas universidades elas escolhem ficar só por um período, que foi o caso que aconteceu do meu programa. O meu programa ele já existe há 10 anos, e as instituições que eu estudava, onde eu estudei, na verdade, elas hoje em dia já não fazem mais parte do formato antigo. Então, o Erasmus ele também atualiza, então a experiência que eu vou falar, ela é um pouquinho baseada no que eu vivi, mas atualmente ela já mudou. É como a Flávia estava fazendo, se a gente fizer um paralelo, é sobre o Ciência Sem Fronteira não existir, talvez possa ter alguma variante do que era, mas eles também se atualizam muito. Erasmo de Roterdã, ele era muito ligado à Igreja Católica, ele estava vivenciando naquela época que Lutero estava muito em voga, mas ele decidiu se afastar dessas discussões porque ele acreditava também que as pessoas elas podiam ter uma união e elas podiam aprender muito, elas tinham muito a oferecer, por isso que ele vai formar um colégio trilingue em uma das cidades que eu morei, que é Leuven. Por isso que depois, quando vão nomear um nome de um programa de estudos, eles escolhem essa figura, porque ele fez uma experiência que deu certo durante algum tempo. Tiveram algumas revoluções na Bélgica, que depois esse colégio trilingue, ele acaba deixando de existir. O prédio hoje em dia existe, mas o conceito ele acabou se perdendo no tempo. Então, quando a gente fala de Erasmus, a gente está pensando em pessoas que estudavam numa mesma instituição, que tinham contato com diversos idiomas, que foi um pouquinho do mestrado que eu fiz. Hoje, esse mestrado, o Erasmus Mundus, ele tem uma característica eu vou falar um pouquinho do STED, que foi o que eu fiz. Hoje em dia existem vários caminhos, que eles chamam de path em inglês, que seria, ou você pode estudar numa escola, ou você pode seguir por outro caminho. Então aqui, quando a gente vê, até o nome do programa eles mudaram recentemente, eles colocaram, se não me engano, Climate Change e Diversity, ou algum outro nome que eu já corrijo aqui para vocês na sequência. Climate Change e Sustainability. Não é. Então, desculpa. Então, só para vocês saberem como que ele funciona atualmente, esse programa, Climate Change and Diversity, isso mesmo. Então, é um programa de 2 anos, ele tem a possibilidade de oferecer 5 países em 4 diferentes caminhos, que aí a pessoa escolhe. O primeiro semestre, se ela escolher por um semestre de mudanças climática, sustentabilidade e desenvolvimento, ela vai fazer um primeiro semestre na Itália, um segundo no Equador. Depois ela tem um outro caminho que pode ser estudando na Itália e em Portugal. Aí nesse caso, pra gente ajuda muito a gente já ser brasileiro, porque eles pedem alguns certificados de proficiência, nem todos precisam ser o nível mais alto, mas pelo menos você tem que ter um avançado, intermediário avançado, vamos dizer assim. Depois tem um outro caminho, que é você estudar na Itália e na Burkina Faso, ou um quarto caminho, que é estudar na Itália e na África do Sul. Eu tive uma experiência na África do Sul, numa escola de inverno, eu vou citar isso bem brevemente, para a gente também não ter um problema de passar muito tempo. Mas então, o que era o Erasmus? Se a gente for começar explicando, então existe esse programa, e como eu fazia um mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, cada semestre, porque o mestrado, pelo menos o que eu fiz, eles são 4 semestres. Na Europa, geralmente, quando a gente faz um master, a gente tem que ter 120 créditos, e a gente divide que 30, não vou falar 30 exato, mas enfim, acaba tendo uma divisão de créditos por semestre. Se a gente for falar grosso modo, a gente pensaria que 30 créditos por semestre, e aí depois a gente também era obrigado a fazer um estágio e fazer uma dissertação. Então, como eu estava fazendo um mestrado em desenvolvimento territorial, eles dividiram que cada universidade trataria sobre um dos eixos clássicos da sustentabilidade. Hoje em dia a gente fala que o social, o ambiental e o econômico, eles até têm uma grande discussão se são só esses eixos, mas vamos dizer assim que as universidades elas pensaram que já dos cursos que elas tinham, que eles iam fazer essa divisão. Mas também não era exclusivo, porque os temas eles se intercalam muito. Então, cada semestre era dedicado para uns eixos, e além disso, o STED,
ele tinha e ainda continua tendo parceiros ao redor do mundo. Por isso que chama Erasmus Mundus. Existe um Erasmus que é só para entre universidades europeias, e existe um Erasmus que também faz parcerias com o exterior, que foi esse que eu fiz. E, para minha sorte, tinha uma universidade de Campo Grande, que é uma universidade brasileira, tinha também uma universidade da África do Sul e outra da Burkina Faso. O que aconteceu é que a gente, como tinha 4 semestres, no intervalo do segundo para o terceiro semestre, algumas universidades europeias elas têm a tradição de fazer algo que se chama escola de inverno ou escola de verão. No caso, como a gente era verão na Europa e a gente veio para o Hemisfério Sul, na África do Sul, a gente fez uma escola de inverno. A gente foi hospedado pela Universidade de Joanesburgo e a gente passou 2 semanas ali e a gente visitou tratamento de esgoto, energia solar, a gente visitou um banco que fazia, como, de uma certa forma, uma moeda social. A gente visitou um bairro do Soweto, onde tinham questões ali muito ligadas à época do apartheid. Então a gente fez essa escola, que eram temas ligados ao mestrado, mas também buscando diversificar. Então foi muito rico, porque a gente pôde ter um programa muito focado nas questões que a gente já havia estudado anteriormente, e para mim foi muito interessante, porque a África do Sul ela tinha recebido a Cópia em 2010, e hoje em dia uma das minhas áreas de estudo são grandes eventos e o legado que eles deixam. O que mais que eu posso falar, pelo menos agora, do STED? Eu acho que pensando no mestrado ele foi isso. Depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu não estou conseguindo ver a caixa de dúvidas, mas a gente responde no final. Vou passar aqui, então o que eu vou comentar agora um pouquinho mais sobre a minha experiência. O que foi muito interessante quando eu comecei o STED foi que a gente teve, de uma certa forma, uma adaptação, porque imagina, são 2 anos de mestrado, cada semestre em um país diferente, uma língua diferente. A sorte é que a gente era um grupo de 24, 25, que a gente fazia a mobilidade, que eles falam, a gente viajava por esses países juntos, mas cada país depois a gente tinha aulas com estudantes locais. Então acabava que no primeiro semestre foi um semestre muito mais de integração, que a gente passou muito tempo juntos, mas principalmente na Bélgica e na Itália a gente tinha matérias eletivas, então a gente escolhia e aí vai reduzindo muito o seu grupo de amigos. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar também do mestrado na área ambiental é que eu vou agora pegar o caso da França, que foi o semestre que eu me dediquei a pensar assim, quando eu recebi essa oportunidade do Erasmus, foi numa mensagem de aniversário. A Flávia até comentou que Portugal ela foi justamente porque um aluno dela auxiliou nessa oportunidade, vamos dizer assim, e no caso do Erasmus eu tive contato numa mensagem com uma colega que estava morando na Europa e falou, olha, eu acho que isso é sua cara, e eu tive ali 20 dias para me aplicar. E como eu tinha muita vontade de morar na França, é onde que eu estou morando agora há mais ou menos 2 anos e meio, eu falei, eu vou aproveitar ao máximo essa oportunidade da França, e é justamente nessa oportunidade que eu vou falar um pouquinho das minhas experiências na área ambiental. Na África do Sul a gente teve, quando a gente fez a viagem, a gente tinha alguns exemplos ambientais também, mas agora eu vou focar um pouquinho aqui de falar. Quando eu penso no semestre que eu fiquei em Paris, a gente tinha muitas oportunidades de estudo, e uma delas que surgiu foi estudar uniformes olímpicos. E aí eu peguei e pensei, essa oportunidade vai ser a oportunidade de ouro que eu vou ter para conseguir me aprofundar em uma questão ambiental e social que é muito importante. Quando a gente teve os Jogos Olímpicos no Brasil, os uniformes eles foram todos produzidos na China e eles vieram para o Brasil de navio. Se a gente for pensar, ele não é nada sustentável, por mais que o Comitê Olímpico e o Comitê organizador dos Jogos fale que teve uma readequação dessa fábrica na China, a gente pensa que não teve incentivo a empregos locais no Brasil, não teve também o desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil e até cobrar por melhorias, sendo que já existia isso. Então, com certeza, para eles foi uma economia muito grande, mas deixa de ser uma perda até em termos de visibilidade para marcas brasileiras. E aí, nessa questão toda de entender o uniforme, eu pensei, a sacada eu tenho que conhecer ao máximo a questão têxtil, principalmente porque a França ela já foi uma das maiores produtoras têxteis, junto com a Inglaterra, em determinado momento da Revolução Industrial. Então, eu busquei muito ali conhecer, eu não fiquei limitado só a ir até Paris para conhecer um pouquinho, a gente teve visitas com
como eu posso falar, com um estilista que era de moda inclusiva. A gente visitou uma região no norte da França, até porque não é muito difícil e não era muito caro, uma região que existe um galpão, que as próprias máquinas são alugadas para novos empreendedores e novos estilistas. Em uma viagem que a gente estava no sul da França, a gente teve a oportunidade de visitar também uma cidade que é a cidade de Lausanne, onde estava acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno, e tinha toda uma questão também daqueles uniformes serem pensados para o conforto. E então eu pensei, nossa, essa questão ambiental, social, foi uma área de estudo que eu passei quase 6 meses ali estudando. E deixa eu ver o que tem aqui na sequência. Quando eu fui para Lausanne, também tinha um acervo muito grande na sede no Museu Olímpico, que fica nessa cidade. Depois a gente teve, aí eu tinha que fazer um estágio obrigatório. No estágio, eu trabalhei num observatório sobre mega eventos, então também foi uma possibilidade de trazer temáticas que eu já havia estudado na universidade, porque que eu acho muito legal também quando a gente faz essa migração de estar saindo da universidade, da academia que a gente fala, para ir para o ambiente que seja, mesmo que seja ainda na academia, como foi o caso do observatório, ou no mundo, vamos falar, no mundo empresarial, é que a gente possa trazer esses estudos de caso. E foi isso que aconteceu com os uniformes. Eu também levei um pouquinho dessas experiências que eu tinha e eles acharam interessante, e aí eu acabou acrescentando que eles falavam, olha, tenta pensar nesse sentido, aproveita esse estudo para a gente escrever sobre uniformes. Então, você imagina, quando a gente é voluntário numa edição, a gente nunca pensaria que um tema sobre uniformes poderia render tanto. Inclusive, a gente conseguiu até uma reunião com uma pessoa que foi responsável por criar uniformes solidários no Peru, quando teve os Jogos Pan-Americanos de 2020. Então, quando a gente pode olhar uma oportunidade, eu acho que o interessante dela é a gente realmente agarrar essa oportunidade e falar, olha, eu vou tirar leite dessa pedra, de realmente ir muito a fundo, procurar, pesquisar, porque tem muitas coisas interessantes. E o Brasil também faz coisas bacanas. Por exemplo, eu comentei que a universidade aqui no Brasil não foi muito interessante eles terem comprado os da China, mas o relatório que eles fizeram pós-evento foi um relatório que eles usaram os ODS, que tinham sido lançados em 2015, ou seja, algo que tinha sido lançado em 2015 já foi utilizado em 2016 e também auxiliou para que eu pensasse, poxa, tem ali uma questão interessante que vai servir para o futuro. Só para eu terminar aqui esse percurso que eu fiz sobre o meu caminho na França pensando nessa área ambiental, e o que eu acho legal também é a gente sempre compartilhar. Então, quando teve a chegada de novos estudantes do mestrado, eu e uma outra doutoranda, ela conseguiu auxiliar numa visita onde vão ser ali as principais instalações dos Jogos de Paris 2024, para a gente compartilhar esse case. Então, acho legal a gente pesquisar, a gente fazer muitos estudos, ter todo um rigor acadêmico e científico que é necessário, mas também que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. Eu sei que o tempo está avançando, eu vou passar 2 estudos de casos rapidinhos. Um foi o que eu já acabei falando, que é a da questão têxtil, que a gente às vezes nem pode imaginar. Aqui são fotos um pouquinho maiores, então desse local que hoje em dia ele oferece máquinas de qualidade, não só máquinas, mas software para que empreendedores possam utilizar. Uma coisa também que eu tentei fazer era utilizar o máximo do conhecimento que eu tinha, e a gente tinha uma aula que era sobre responsabilidade social e relatórios sociais, e aí a gente precisava pegar uma empresa, e a gente escolheu uma empresa têxtil japonesa que estava falando sobre uniformes. Inclusive o projeto deles era reciclar uniformes para ceder para a equipe japonesa, que é a ASICS. Então eu fui ali realmente muito a fundo, o uniforme virou meu tema de estudo durante quase um ano. Antes de contar uma curiosidade do case de estudo, é legal a gente falar também que o Brasil é um país continental enorme, e em uma das aulas que eu tinha sobre migração, eu tinha um professor que ele era especialista em Brasil, e ele usava alguns exemplos sobre Salvador e um terreiro para ele explicar quais que eram os limites geográficos da imigração. Então era muito interessante, e aqui ele fazia um paralelo com as religiões afro-brasileiras. Então aqui ele escreveu Orixá, Exu, então não tem muito a ver com a questão ambiental especificamente, mas tem uma questão social muito forte que é da imigração. Contando aqui um segundo caso de estudos, quando a gente estava na Itália, que foi nosso primeiro semestre, a gente fez 2 visitas que para mim foram riquíssimas.
Uma a gente passou numa cidade que, pelo fato deles terem criado uma rota de bicicleta, eles conseguiram povoar toda uma cidade que estava em abandono. Então, a Itália está muito próxima da Alemanha. Alemães, eles adoram ciclismo, principalmente no verão. Então, o fato deles trazerem essa rota propiciou que tivessem restaurantes, hotéis, que também tivessem auxílio técnico para manutenção. Então, o fato de trazer uma... Lógico que teve todo o planejamento ali com a prefeitura local, se a gente pode dizer assim, mas teve todo um planejamento e como que aquilo pode fazer um boom na economia local. Então, para a gente era super interessante, porque o mestrado era em desenvolvimento territorial. Então, você pensa, nossa, como que algumas questões podem alavancar esse território. Uma outra viagem de campo que a gente fez foi para uma reunião que chama Valsugana, e essa região ela tinha como se fosse como eu posso falar, Inhotim, que fica lá em Minas, né? Então ela tinha, se eu estiver falando bobeira, a Flávia me corrija, mas Inhotim é um dos grandes museus a céu aberto que a gente tem, eu pude visitar, muito bacana, e lá na Itália eles tinham um que era muito parecido, e o que aconteceu? Infelizmente, em 2018, tiveram fortes chuvas na Itália, com vendaval, enfim, foi algo muito caótico, e todo esse sítio ele foi devastado. Então era como se a gente pensar que Inhotim hoje vai sofrer toda uma inundação, todas as instalações foram perdidas, e depois esse território ele acabou passando por diversas transformações, que se a gente for fazer o paralelo hoje com o Brasil, é assim, a gente tá vendo que vamos pegar o exemplo da Bahia. A Bahia teve grande parte ali do seu território de inundações, e o que vai vir depois? E aí um conceito que a gente estuda dentro da sustentabilidade é a questão de inovação social. Então eles tiveram várias inovações sociais, como que eles se uniram em comunidade para que o governo pudesse auxiliar não só também as famílias e também algumas questões culturais. E foi muito interessante porque no final do ano passado teve a COP, que foi realizada em parceria com a Itália e com o Reino Unido, e eu consegui ver um case de inovação social apresentado sobre Valsugana, e quem apresentou foi uma das professoras que eu tive no mestrado, até porque eu comentei que é muito comum ter em universidades alguns observatórios. As universidades que eu estudei, elas também tinham observatórios de pesquisa, e um dos observatórios de pesquisa da Universidade de Pádua, ela trouxe esse case da inovação, do que ela foi pioneira. Eu tinha aqui uma apresentação um pouquinho mais longa, mas como eu sei que está dando horário, eu vou deixar para perguntas, mas em linhas gerais, eu gostaria de falar que o intercâmbio é realmente uma experiência muito rica. Eu acho que a gente tem um papel muito grande ali de também imaginar e buscar muito, porque geralmente as informações elas não vão tão mastigadas assim como elas desejam. Muitas vezes os sonhos eles demoram muito para acontecer. O sonho de morar na França foi um sonho ali que eu alimentei e cuidei durante 12 anos para acontecer. Então, por mais que a gente fala, a Flávia também trouxe isso na fala dela, será que a gente está muito velho, está muito novo? Eu acho que... Eu gosto daquela frase quando o pessoal fala os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 50, no momento de pensar assim, o mundo está muito ligado, e a gente não tem problema também se fizer alguma experiência, se a gente pensar, nossa, será que eu estou muito velho ou novo para isso? Acho que é muito mais uma questão de alma do que a gente pensar só na idade mesmo. E se esse programa tem limite de idade? É super curioso essa pergunta da Flávia, porque quando eu fui, eu estava com 30 anos, e geralmente os latinos, eles têm 30 anos. Esse programa, quando é para europeu, eles têm 20... Eles estão ali um pouquinho na faixa dos 20, 24, 25, não tem limite de idade. Tinha, inclusive, uma colega nossa que ela tinha 38 anos. O que eles geralmente recomendam, assim, quando você já vai fazer um mestrado, se você está nessa faixa até os 35 é positiva. Se você já está um pouquinho a mais, seria legal você fazer uma adaptação para doutorado, porque aí você já atinge um outro grau. Então, geralmente esses programas, uma coisa que acontece também, eles geralmente dão bolsas para quem é mais novo, porque eles entendem que os jovens jovens, né? Que essas pessoas, quando são um pouquinho mais novas, têm algumas necessidades maiores. Então, quando você é mais novo, talvez você tenha um pouquinho mais de chance de conseguir bolsas, mas isso não significa que você vai ser excluído. Pelo menos pela minha experiência, assim, porque eu vi colegas que tinham ali 35, 36 também e puderam fazer esse programa. De nada, Flávia. Se alguém tiver mais algum... Depois a gente poderia falar de preparação, sobre o que precisa fazer. Acho legal realmente investir num idioma, pelo menos o inglês. Tem aí o Green English. Como que é?
Green Inglês da Flávia, que pode ser uma ótima oportunidade, e pelo menos também pensar também que, principalmente se a gente for fazer intercâmbios com universidades, a gente vai precisar pelo menos de proficiência, então é bacana também as pessoas pensarem nesse planejamento. Quando eu decidi fazer o mestrado e até o momento que eu cheguei, levou mais ou menos 1 ano, só para a gente pensar assim, realmente é um planejamento que precisa de um certo tempo. Pessoal, desculpa, acho que eu falei um pouco muito, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, agradeço novamente pela oportunidade. Ai, Felipe, excelente. Bom, gente, acho que a gente fez uma viagem ao mundo em 1h30, né? Porque, inclusive, o Felipe citou cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar, tô aqui chocada. Eu, nas 3 falas de vocês, fiquei aqui tão concentrada, prestando atenção, que eu falei, nossa, eu tenho que falar depois, sabe? Tem que chamar o próximo, que eu fiquei tão entretida. Foi um prazer, nossa, ouvir as experiências de vocês e muito, acho que uma injeção de ânimo em todos nós. Então, muito obrigada. Gente, o tempo prometido se esgotou, mas eu convido vocês aqui para quem quiser ficar mais uns 10 minutinhos para a gente fazer pergunta. Tem algumas perguntinhas aqui para fazer. E se vocês não se importarem da gente ficar mais uns 10 minutinhos, se tudo bem para vocês. Quem precisar sair, fica à vontade. Agradeço a presença de todos. E antes que alguém saia, gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma foto. E aí a gente dá sequência nas perguntas, pode ser? Isso que eu ia pedir, Felipe, para você deixar seu contato ou quiser apresentar também. Não se sintam com vergonha, podem abrir as câmeras, por gentileza. Gui, se você conseguir também, você é palestrante, tem que aparecer. Não sei se o Gui tá só com a... Não, tá sim. Peraí, deixa eu ver. Não tô conseguindo. Boa noite, gente. Oi. Tá, pelo ADM. Ô, Vini, libera pra gente, por favor, se der. Facinho. Acabei de fazer isso. Valeu. Veja todo mundo aí. Veja se conseguem abrir a câmera. Thomas, querido. Eu tô no carro, eu tô indo como passageiro, mas eu acho que se eu abrir a câmera agora vai ficar muito escuro. Qualquer coisa eu mando uma foto depois. Pode abrir mesmo assim. Oi, Mafê. Oi, Vivi. Ué, pra mim não tá aparecendo todo. Vocês já abriram? Gente, eu não tô vendo. Só tô vendo 5 carinhas. Eu acho que deve ser o rostinho de vocês. Sério. Não é? Aqui, Nossa, esse negócio de chuva tá acabando com a nossa vida, essa chuva aqui. Ai, ótimo. Todo mundo abrindo. Muito bom. Deixa eu ver se já abriu todo mundo. Se já apareceu pra mim. Vini, tira um print aí pra mim também, para caso o meu não saia. Pode deixar. Tá estável pra você? Porque pra mim tá todo mundo travado. Mas a minha internet tá oscilando aqui. Pra mim tá ok. É que aqui em casa também a energia já foi e voltou umas 3 vezes. Aqui tá caindo. Então vamos fazer assim, no 3 você printa, porque o meu travou. Não vai sair boa. Se quem puder mais printar, tá bom? Então no 3 todo mundo olha e sorria, por favor. 1, 2, 3. Aqui foi. Valeu, perfeito. Manda pra gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Tati. Obrigada pelo seu comentário. E obrigada pela sua presença. Obrigada, Thomas, Tati, Sheila, Letícia, Maurinho. Obrigada a todos vocês, gente, pela participação. E vamos lá, quem puder ficar mais uns minutinhos, eu gostaria de fazer 2 perguntas. E até para a gente não se delongar, que eu sei que os nossos palestrantes também têm compromissos. Flávia, como que ficou o seu mestrado em Portugal? Você vai conseguir retomar? Vai conseguir voltar? Tem alguma perspectiva? Fiquei curiosa. E ficamos, né? Então, o que acontece? Quando eu voltei para o Brasil, aliás, quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, eu entrei em contato com eles, expliquei a situação, né? E, claro, eles super entenderam, e aí ficou meio que uma coisa no ar, tipo assim, avisa a gente quais são os seus planos. E aí, quando eu voltei,
aconteceu muita coisa em paralelo, essa questão de eu abrir a empresa, de eu estruturar o negócio. Então, hoje, pensando até na minha carreira, na onde eu quero chegar, esse mestrado nem vai fazer tanto mais sentido, porque lá em Portugal e na Europa em geral, os mestrados não te direcionam tanto para a área acadêmica em si, igual é aqui no Brasil, né? Para você virar um professor, entrar para a docência, entrar de cara na pesquisa. O mestrado lá é realmente um diferencial competitivo para o mercado. Porque, inclusive, eu não sei se ainda existe isso lá, mas é um mestrado integrado. Você sai da graduação com o título de mestre. Então, é bem assim, é bem diferente. Não com conhecimento, a gente até sai com mais conhecimento, mas é um título, né, que te dá uma maior competitividade. Então, esse título, para mim, faz muito sentido para atuar no mercado, pelo menos ali local, abrindo porta na área do saneamento na Europa. Agora, com o caminho que eu tomei do empreendedorismo, do idioma, de capacitação de profissionais, agora esse plano ele fica um pouco na gaveta. Mas eu não sei, eu já conversei isso com eles, foi horrível falar isso para eles, foi horrível. E aí eles entenderam e aí me suspendeu, né, meu processo e vamos ver o que a vida vai me apresentar daí para frente. Mas, foi muito ruim. Ai, Flávia, obrigada por compartilhar, que difícil mesmo, muito complexo, mas as vidas tomam rumos, né, diferentes, e ainda mais em pandemia, tudo pode acontecer. Ainda teve isso, eu ainda fiquei com um pouco de medo, sabe? No começo, eu ainda não estava com a empresa estruturada, aí eu falei, eu acho que eu vou voltar, mas e o medo? Não sei, foi tantas incertezas, e se der uma outra onda? Meu Deus, e minha família? Então, desde que eu voltei, eu tô assim, no ninho, um pouquinho, que eu precisei dar espaço para trás e vamos ver, né? Por essa questão também da pandemia. É isso aí. Vocês estão me ouvindo e não me vendo porque acabou a luz? Estamos te Estão me vendo. ouvindo? Putz, Sim. que situação. Agora sim, blackout total aqui no bairro. Meu Deus. Mas vamos lá, tô tentando com a luz do computador aqui. Nossa, Tô você com ficou 1000 tecnologias abertas Travou, aqui pra mas eu tá não dando pra te cair. ouvir. Não, agora deu. Nossa. Que situação. Tá no escuro. Tadinha, gente. Puxa vida. E a gente, não sei E se pior você que tem... fica com delay, eu não sei. A Alice fez Oi? bastante pergunta, eu não sei se alguém também que estava por aqui tem vontade de fazer alguma experiência fora, como Mauro, Alice, Alê, se vocês já tiveram, se querem ir logo logo, não sei se também se a gente tem esse espaço rapidinho para escutá-los. A minha dúvida mais é para ti, Felipe. Como é que tu conseguiu essa oportunidade de ir para a França? Porque eu tenho o objetivo de conseguir algo por lá nessa área acadêmica. Você pode repetir, porque durante a apresentação falhou um pouco para mim. Como foi que conseguiu? Como foi que conheceu os Erasmus, por favor? Tá. Uma coisa que acontece, a França ela é um país bem específico. Eu vou escrever aqui para facilitar. A França, quando é um programa exclusivo na França, eles têm uma instituição que chama Campus France, que por um lado você precisa pagar um pouquinho, mas também ela centraliza todo o processo nela. Então, quando você quer especificamente a França, você consegue dessa forma. Só que é também interessante lembrar que além da França que fala francês, tem a Suíça e tem a Bélgica, que aí elas vão ter regras diferentes. Então a Campus France ela fica exclusiva na França. Quando eu decidi fazer o Erasmus, alguns eu acabei não conseguindo fazer pela Campus France por prazo, eles cobravam também uma taxa que na época eu achava um pouquinho alta, e aí até uma estratégia que eu dou, se você quer França exclusivamente, uma vez que você se inscreve, eu faria a metralhadora. Tentaria um monte de universidade para uma dar certo, porque geralmente é assim também que acontece, é muita concorrência, acaba sendo um pouco, para você ter ideia, o meu mestrado que eu consegui foi o último que eu apliquei, foi o primeiro que eu tive resposta, e eu falava assim, nossa, são sinais divinos que estão acontecendo, porque eu testei um, não deu certo, testei outro, não deu certo, o terceiro que não deu certo, aí eu falava assim, gente, tem um problema, até que o quarto foi o último, a primeira resposta, eu falava, nossa, olha como que as coisas são, então também eu acho que se você aplicar muitas vezes, você não fica só na expectativa de estar contando com uma só resposta. Então, eu acho que até uma dica que eu dou é assim, aplicou, esqueceu.
joga tudo, faz até uma cerimônia assim, olha, acabou, passei a fase, porque senão a gente vai ficando muito numa expectativa muito grande, e até agora esse ano um dos meus objetivos é conseguir um doutorado, então o objetivo também vai ser assim, fiz uma aplicação, acabou ali, começa do zero, lógico, aproveita que consegue, porque senão a gente fica muito numa expectativa grande. Então, se você tem um foco realmente na França, eu faria dessa forma, eu me cadastraria no Campus França, ele tem várias sucursais, se assim a gente pode falar, e aí eu tentaria fazer de uma certa forma, pegar uma aplicação geral e tentar ir se encaixando. Se você quiser depois, Alice, a gente pode conversar, conheci vários amigos que foram para outras cidades, eu acho legal também, eu tive uma sorte muito grande de ir para a universidade que eu queria, mas chegou um momento também que eu me abri bastante, então eu pensava, nossa, só o fato de estar lá já vai ser algo muito bacana, e tem várias universidades legais. E aí também você coloca na balança assim, uma universidade grande é bom porque você está numa cidade grande, mas você também é só mais um número. Teve várias vezes que aulas foram canceladas na universidade onde eu estudei, e no final das contas, você pensa, nossa, realmente sou um número. Aí eu já ouvi colegas que foram para universidades bem menores, que eram super bem acolhidos, conheciam mais pessoas, conheciam mais da cultura, então sempre uma balança ali entre prós e contras, mas no final acho que tem sempre um que é o melhor formato para cada pessoa. Obrigada. De nada. Acho que tem uma pergunta para você, Flávia do Mauro. Diga, Mauro. Você tá mudo? Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, prazer, sou Mauro. Eu conheço a Maria Fernanda, e aí ela me passou o link, estou acompanhando vocês hoje. E a minha dúvida é o seguinte, é que eu peguei a live já andando, eu perdi o começo. Quando você estava falando desse projeto, deixa eu ver se eu entendi. Você criou com a finalidade de orientar os engenheiros, porque não tinha uma língua específica justamente para os engenheiros ambientais, é isso? Vou explicar. O Green Inglês tem esse nome diferente. Ele é, ele é para capacitar os profissionais na língua, no inglês, tá? Com foco na área ambiental, não apenas engenheiro, eu converso com biólogo, geólogo, engenheiro químico, agrônomo, áreas correlatas. Inclusive, eu tenho alunos advogados que trabalham com essa parte do direito ambiental e que precisam se capacitar no assunto técnico, porém em inglês. Então, a gente tem a estrutura, oferece o curso, oferece capacitação, treinamento, workshop, tem vários serviços. Assim, o maior que eu recomendo é o curso realmente, para a gente trabalhar o inglês dentro da área técnica, entendeu? É no inglês, tudo é inglês. E aí eu faço esse trabalho também do inglês geral, a gente faz um nivelamento para as pessoas que, nossa, eu não sei nada, antes de chegar realmente a aprofundar nessa parte técnica, entendeu? Mas não é só para engenheiro, é para qualquer profissional da área ambiental. Ah, tá. Não, eu entendi que era mais específico, porque Isso, como você viu lá, vamos dizer assim, entre aspas, uma deficiência no sentido de aprofundamento mais específico, né? De uma forma mais técnica, onde facilita a comunicação, né? Porque a linguagem técnica em português é uma coisa, agora você trabalhar em inglês é outra coisa, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Não, bacana, parabéns pelo projeto, show de bola. Obrigada. Né? Eu vi essa deficiência mesmo, Mauro, só completando, né? Por exemplo, como é que agora, pós-pandemia, o mundo está todo conectado mais ainda, né? A gente tem a possibilidade de fazer trabalho remoto com mais facilidade do que era antes para outros países. E aí, como é que quando você vai se reportar para essas pessoas, como é que você fala, por exemplo, que a empresa está cumprindo as condicionantes da licença ambiental? É um termo que às vezes a galera não sabe falar. Aí é nesse sentido de ajudar a trazer um pouco de contexto para você se comunicar dentro do que você precisa, entendeu? Sim, bacana. E só uma outra coisa. Você falou que esse projeto é para todos, certo?
Tipo, não só específico para engenheiro, tipo, é geral. Mas ele é para a área ambiental, porque eu acho que pessoas muito fora da área não vai ser tão... Assim, elas vão aprender, eu ensino o inglês também para dar aquela nivelada, mas assim, vai chegar numa hora que talvez não seja tão interessante quando a gente faz o aprofundamento técnico, porque não são termos, por exemplo, que um médico usa, entendeu? Pensando no contexto profissional. Mas quem quiser entrar e aprender o inglês, com certeza vai aprender. Tá bom? Não, bacana. Isso eu ia te perguntar, que para quem de fora, como é que era o processo para estar participando do projeto? Entendeu? Mas bacana. Pode falar. Muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço a pergunta. Acompanha lá o perfil. E, assim, eu não faço uma seleção. Claro que a gente abre vagas limitadas para conseguir atender, então, de tempos em tempos, a gente limita. Mas eu não faço uma seleção com a pessoa. É realmente a pessoa se interessando e querendo participar e tendo a vaga. É só entrar, entendeu? Bacana. Show de bola, show de bola. Tá bom. Maravilha. Muito obrigado, viu? E Maria Fernanda, posso fazer uma pergunta para o Felipe, por gentileza? Desculpa, perdão. Pode sim, se ele estiver aí, porque eu não estou quase vendo nada, tá tudo travando, eu provavelmente caia de vez, mas pode fazer sim, se o Felipe tiver... Eu sei que o Felipe tem que sair daqui a pouquinho, então... Mas tô escutando. Se ele ainda estiver aí, pode fazer. Beleza, tá aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Isso é uma coisa que aqui é bem interessante e eu me identifico. Capaz da França, que você falou, né? Eu acho bem bacana. A cultura francesa, né? E me diz uma coisa. O que você recomenda? Eu vou falar de uma pessoa, eu leiga, sem nada da área que vocês estão falando. Eu entrei para conhecer e tudo mais, né? E o que você recomenda, por exemplo, para quem tem interesse em fazer inscrição para Campus France? A primeira dúvida é, para entrar para o Campus France, graduação só após, como é que é, vamos dizer assim, o nível, né, que tem que... Eu acredito que é um requisito mínimo, né? Vamos dizer assim. Não, acredito eu que deve ter um requisito mínimo para se inscrever, né? Perfeito. Olha, eu participei de algumas reuniões da Campus France. O que eu acho, assim, de maneira geral, quando a gente vai fazer intercâmbio, geralmente ou Rotary, ou a ESEC, ou a Campus France, ela sempre faz uma reunião de apresentação antes de você fechar qualquer contrato ou fazer pagar qualquer valor. Então, eu acho que a primeira condicionante seria legal você participar dessas reuniões, e geralmente nessas reuniões a gente tem contato com pessoas que já fizeram esse programa. Quando eu fiz pelo Rotary, eu tive 2 ou 3 anos que eu voltava, e aí eles tinham realmente, era uma feirinha de nações que tinha até uma mesa, que você fica trocando informações com quem já fez. Porque eu acho que assim, muitas vezes a Campus France, como o Rotary e a ESEC, é uma instituição que está vendendo ali um serviço. Por mais que ela tenha um cunho social, ela não deixa de estar vendendo um produto que ela vai falar coisas muito bacanas, muitas vezes ela pode falar alguns assuntos delicados, mas eu acho que é legal, antes de fechar com a Campus France ou qualquer outra instituição, fazer uma busca, né? Então, quando eles fazem essas apresentações, até para pensar se é realmente obrigado a fazer por eles. Então, por exemplo, eu estudei numa universidade francesa que não precisou passar pela Campus France para ir para lá. Então, existem algumas universidades que elas deixam você fazer a aplicação direta. Então, aí, o meu requisito seria, eu gostaria de ir para uma universidade francesa ou eu gostaria de estudar em alguma universidade específica. E é até interessante porque depois tem até alguns sites na França que eles ficam dando relações de universidades, quais são as universidades que seriam as mais indicadas. Então, primeiro pensar assim, a universidade que eu quero, ela existe que seja Campus France? Se ela existe, aí você vai ter que conhecer bem a Campus France para ver se atende o seu objetivo. Então, assim, eu fiz parte de algumas reuniões da Campus France, eles têm muito material online, é legal também você acompanhar as redes sociais, porque eles ficam compartilhando informações, às vezes tem relatos de alguém, tem também aquele botão newsletter ou receber boletins. Então, dicas, antes de fechar qualquer
serviço seria conhecer bem a instituição, conhecer algum concorrente direto, porque muitas vezes a gente vai pensar, mas será que o concorrente, se às vezes o valor for muito mais baixo, é que a Campus France, em alguns casos, ela tem contrato de exclusividade com algumas universidades. E a terceira dica que eu daria seria falar com quem já fez a experiência para saber se realmente valeu a pena. Bacana, bacana. Eu espero assim. Maravilha. E uma coisa que eu acho super válida, depois é entrar em grupo de Facebook, mandar mensagem, mandar e-mail, aí você vai virar um detetive mesmo, vai ter que ir mandando mensagem, até alguém te responder e você fala assim, essa resposta me deixou seguro. Tá, bacana. Maravilha, muito obrigado e parabéns para vocês pelas experiências. Obrigado, Mauro, por acompanhar. Lê, obrigado por ter ficado até o fim, espero que você tenha aproveitado, tenham tido ótimas insights por aí. Um pouquinho da Flávia, eu acompanho ela há um tempo e ela dá várias dicas muito top. Então, se fosse vocês acompanhavam ela, mesmo se não for para coisar, porque ela lacra demais. Então, segue a dica aí. Ela dá várias dicas, inclusive ela também, às vezes, nos stories, dá dica de passo a passo do dia a dia. Então, sigam a Flávia, a bicha garante. Só um adendo aqui. Obrigado pela sua sugestão. Você quer falar alguma coisinha, Lê? Sim, eu quero pegar a palavra rapidinho só para agradecer também. Anotei aqui, né, todas essas instituições e formas, etc. Fiquei pensando muito na questão, assim, porque eu sou ratinha de bolsa, entendeu? Eu fico procurando bolsas no mundo todo. Então, essa questão também é muito relevante, né? E, de fato, os programas vão mudando. Às vezes, programas que não davam bolsas antes fazem parceria e começam a ter essa modalidade, enfim. Então, achei, assim, muito especial e gostei muito de conhecer também o trabalho da Flávia, né? Eu tenho uma mãe aí que o Felipe conhece, né? Que é engenheira florestal. E eu tô dando aula de inglês para minha mãe e eu já tô assim, vou passar a minha aluna, porque eu não sou, né, especialista eu tenho um técnico em meio ambiente, mas é só uma paixão, sabe, daqueles hobbies que a gente guarda, mas a minha área é a área de português, né, de letras. Então, eu também sou apaixonada por essa área da educação. E aí, com certeza, eu já vou passar para minha mãe e vou seguir também, né, o Instagram, enfim, e recomendar de fato que ela faça, talvez depois né, que ela está revendo todo o básico comigo, ou enfim, se ela quiser ir, vai ser bem legal, porque é justamente para ela trabalhar, né, para ela parar de perder oportunidades, né? Porque, infelizmente, o inglês acaba sendo muitas vezes uma barreira, né? Para quem não sabe, e perde oportunidades, né? Tem um currículo maravilhoso e aí esbarra no inglês, né? Então, é um trabalho muito relevante. E é isso, foi fantástico. Espero que numa próxima vez eu venha aqui para contar como que foi o meu mestrado no exterior, que é o que eu estou buscando fazer agora. Eu fiz o intercâmbio em Portugal, né, na graduação, foi ótimo, foi um programa do governo, programa de licenciaturas internacionais, que inclusive também é um programa que foi cortado em muitas universidades e na minha também. Não sei se ele vai ter uma repaginada, não sei o que vai acontecer com esse programa, mas era justamente porque na Ciências Sem Fronteiras não contemplava as licenciaturas, né, contemplava muito mais as áreas de exatas e tal. As engenharias em especial, né? E aí foi um programa criado nessa perspectiva de contemplar as licenciaturas e melhorar, né, o potencial dos professores e professoras do país, né? Os professores especialmente do ensino básico, que é o meu caso. E aí, foi muito incrível, foi um ano incrível, maravilhoso, inclusive quero voltar para... Né? É isso que me identifiquei muito com esse negócio de todos vocês que falaram aqui, né? Já eu estou viajando de novo, já eu estou indo para fora de novo, não tem jeito, né? Uma vez picada, para sempre picada pela mocinha do intercâmbio. Mas é isso, gente, muito obrigada, boa noite, e foi um prazer mesmo. Ai, gente, muito obrigada. Agora totalmente no escuro aqui. Obrigada pela participação de vocês, pela interação.
Eu sei que o pessoal agora tem compromisso, então eu vou pedir para a gente encerrar, apesar de estar uma delícia esse papo, a gente fica numa adrenalina, né, para tratar desse assunto. Se tudo der certo, eu vou fazer intercâmbio mês que vem também, e então eu estou super ansiosa e nessa vibe de intercambista também, então eu entendo toda a emoção de todo mundo aqui. Eu estou muito, muito feliz com esse evento. A gente começou os eventos de 2022 com tudo. Eu não tenho palavras para agradecer vocês pela injeção de ânimo, de coragem, de adrenalina, sabe, de boa vontade para a gente fazer a diferença, para a gente encarar. Eu mesma posso dizer que eu estou cheia dos meus medos, mas vocês são tão corajosos e tão inspiradores. Muito obrigada mesmo. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Inclusive, Felipe, muito obrigada. Acho que aí você deve estar bem tarde, né? Você está na França agora, não está? A sorte é que eu estou no Brasil de férias, então não está tão tarde assim. Ai, que bom! Ai, graças a Deus! Que bom, agora que eu me peguei pensando, falei, gente, ele tá na França, deve estar super tarde. Bom, gente, então queria agradecer. Tchau, gente. Abração. Um abração, gente, um beijo para todos. Muito, muito obrigada e nos sigam nas redes sociais e a gente vai se falando. Estamos aqui para fazer parcerias, amizades e estamos juntos para se ajudar, viu? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.